Era meia-noite. Uma bruxa, num castelo mal assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Pensou que eu ia te contar uma história de terror, né? O que eu vou fazer mesmo é explicar o que é uma narrativa. Sem medo, vamos espantar qualquer dúvida sobre esse assunto, porque em bom português é tempo de estudar. Gente, é muito simples. Narrar é contar uma história. Uma coisa que a gente faz praticamente o tempo todo. Você faz isso e nem percebe. Quando contamos para os amigos o que fizemos nas férias, compomos uma narrativa. E se faço uma redação sobre as minhas férias? Também é. As narrativas podem ser tanto orais quanto escritas. Narrar é isso, contar em sequência aquilo que a gente viu, ouviu falar, a história de um livro, de um filme, até aquilo que a gente inventa. E é também aquilo que o povo das antigas chamava de causo, sabe? E hoje? É treta que chama, né? Já que o clima hoje é de terror, eu vou mostrar esse livro aqui pra vocês, ó. 7 histórias para sacudir o esqueleto, escrito e ilustrado por Ângela Lago. O livro traz histórias que o pai da autora contava para ela quando era pequena. Ao todo, são 7 contos, ou seja, 7 histórias independentes. Posso ler as que eu quiser, na ordem em que eu quiser. Tem um jeito maneiro de escolher as histórias. É só abrir e ver o sumário. Aqui a gente encontra o título e a página inicial de cada conto. Deixa eu ver o que eu vou escolher para ler. Já sei, Encurtando o Caminho, página 15. Tia Maria, quando era criança, um dia se atrasou na saída da escola e na hora em que foi voltar para casa já começava a escurecer. Só pelo comecinho, a gente começa a perceber alguns elementos da narrativa. Primeiro, aparece uma personagem, Tia Maria. O espaço é sugerido pelas palavras casa e escola. E o tempo também. Sabemos que a história acontece no passado, quando Tia Maria era criança. A palavra escurecer sugere que a narrativa se passa no finzinho do dia. Mas ainda falta alguma coisa. Os fatos! Ah, os fatos, é claro. Vamos a eles então. Viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar caminho, fazendo o mesmo trajeto que ela. Um cemitério na cena. O clima continua tenso. E o que isso pode acrescentar à história? Mortos, fantasmas, assombrações. Mas aparece outra personagem, a menina que entra no cemitério. O que será que vem por aí? Essa é a pergunta que naturalmente a gente faz nesse momento da narrativa. Será que é sempre assim? Se a história for boa. Exatamente. Isso é uma estratégia do escritor para que a história se desenvolva e a gente fique com mais vontade de ler. É o que chamamos de conflito gerador da narrativa. Acho que as ações da menina Maria vão gerar consequências. Você faz ideia de quais serão? Vamos relembrar a história. Maria viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu segui-la para cortar caminho. O que você acha que aconteceu depois? Opção A. Maria deu de cara com um fantasma. Opção B. Maria caiu em um túmulo e gritou. E opção C. Maria continuou andando com a menina. Vou continuar a leitura para você descobrir a resposta. Tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou. Andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga. Será que você se importa se nós formos juntas? Palmas para quem pensou na alternativa C. Maria realmente continuou andando. E o que vai acontecer agora? Estamos ainda mais curiosos. Essa é outra estratégia do escritor. É captar nossa atenção em um momento tenso da história. É o clímax. Sabe o último capítulo da novela? Em que a vilã vai contar a verdade e, de repente... Não perca as ofertas da semana. Sabão e... Entra o comercial. O clímax dá o suspense. E assim rola o desfecho, que conclui a narrativa.
E qual vai ser o desfecho da história da Tia Maria? Agora sou eu que vou deixar algo no ar para você descobrir por conta própria, lá na sala de leitura da sua escola. Se gostar, há também muitos outros contos de mistério bem legais. Eu sugiro Contos de Enganar a Morte, de Ricardo Azevedo. Boa leitura! Aluninhos queridos, hoje vimos o que é narrativa. Aprendemos que ela costuma ter conflito gerador, um clímax e um desfecho. Oi, galerinha top do 8º ano A e do 8º ano B da Escola João Paulo II. E então, animados para mais uma videoaula? Eu espero que sim. Por quê? Porque hoje é dia de contar história. É isso mesmo, hoje nós vamos contar uma história para vocês. Espero que vocês estejam aí animados para saber que história é essa, não é? Bom, como vocês já devem ter visto, no nosso vídeo de entrada, a gente retomou aquele assunto sobre contos. Isso mesmo, pessoal. Por quê? Porque nesse momento a gente está falando com uma certa recorrência em contos, né? Já lemos há poucos dias um conto que era um conto de suspense, você deve lembrar o texto chamado E Se Eu Fosse Sherlock Holmes. Com certeza você ainda lembra desse texto que a gente leu, e hoje nós temos um novo texto para a gente ler e refletir sobre eles, tá certo? Mas antes vamos fazer o seguinte, vamos retomar aqui o que significa o conto. Então você deve lembrar, pessoal, que conto é uma história, uma narrativa curta, que tem poucos personagens e que geralmente traz ali, na sua estrutura, um elemento surpresa. Isso mesmo, chega um momento na história ou nos contos em que nós, leitores, eu e você, somos surpreendidos com um fato que nós não esperávamos. Por isso mesmo é que a gente chama de elemento de surpresa, tá certo? E queria também te chamar aqui para recordar aí quais são as partes que compõem um conto. Então, você deve lembrar que a gente já mencionou aqui que o conto, na verdade, ele se inicia com uma situação inicial, onde o autor ele nos apresenta os personagens, nos apresenta o espaço em que a história se passa e nos apresenta também o tempo, né? Logo depois, vem um outro momento, uma outra parte no conto, que é o que a gente chama de clímax, isso mesmo. Em seguida, vem uma outra parte que a gente chama de conflito. Isso mesmo, pessoal, conflito, aquele momento em que um problema surge na história. E esse problema, ele é gerador de curiosidade, isso mesmo. É esse problema que vai fazer com que nós, leitores, tenhamos mais e mais vontade de continuar lendo a história. Isso já deve ter acontecido com você quando você está assistindo uma novela ou quando você está assistindo um filme e chega aquele momento do problema ali que a novela lhe apresenta, ou o filme, ou como nós estamos falando aqui, um conto que a gente está lendo, e a gente começa a ter mais curiosidade para saber o que vai acontecer. Ou seja, a gente quer saber os próximos acontecimentos que a gente chama de desenrolar da trama, né? E aí é exatamente isso que vai acontecendo. Depois do conflito, então começa a surgir uma série de acontecimentos que vai nos levando para uma outra parte da narrativa do conto, que é justamente o clímax. O que é o clímax? É aquele ponto alto da história, é aquele momento mais esperado, é aquele momento em que aquele problema inicial que foi apresentado no conflito, ele começa a se resolver. É o momento mais esperado. Esse é o clímax. E logo após o clímax, nós temos então aí o desfecho da narrativa, o desfecho do conto, que é o final, né? Onde as coisas voltam a ter um grau de normalidade, assim como na situação inicial. Tá certo, pessoal? Então, lembrar dessas
partes de um conto, a gente pode, então, agora dar início à história de hoje. Então, corra aí e pegue o seu livro, tá? Pegou? Muito bem. Então, pessoal, com o livro em mãos, vamos lá abrir aí nossos livros na página 24, para que a gente possa fazer essa leitura de uma forma, mesmo que virtual, mas que ela seja também coletiva, porque eu vou estar lendo daqui e você também vai estar acompanhando e pode ler junto comigo aí da sua casa, tá certo? Então, vamos lá, gente. Na página 24, antes mesmo da gente começar o texto, nós vamos sempre ter uma partezinha que a gente chama de box, que é uma prévia do texto, tá? Então, eu te convido a ler a prévia ou o spoiler do texto que está aí na página 24. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então vamos ler a prévia ou spoiler do texto, tá? Mas antes, dê uma olhadinha aí no título do nosso texto de hoje. O título é A Máscara da Morte Rubra. Olha, só de ouvir esse título, já começa a despertar aí talvez alguns sentimentos, né? Morte nunca é uma coisa boa, né? Então já começa a nos despertar aí talvez um medo, um terror, curiosidades para saber que esse texto vai nos trazer. Mas vamos para o spoiler. O conto de terror que você lerá a seguir é de autoria do escritor estadunidense Edgar Allan Poe, famoso por compor histórias que gradualmente criam o suspense, envolvendo o leitor até o fim. Olha aí, pessoal, já sabemos quem é o autor, Edgar Allan Poe, e já sabemos também que ele é famoso por criar um suspense. Então, já dá para a gente saber que vai ter aí um certo medinho nessa história que a gente vai ler, tá certo? Aí, continua ainda aqui no spoiler, tá? A morte rubra, mencionada no título desse conto, é uma peste fictícia, muito contagiosa. Sabendo disso, como você imagina a morte rubra nessa história que nós vamos ler? Bom, pessoal, aproveitando aí que o autor já nos coloca aqui para imaginar sobre o que vai haver nesse texto, eu já te convido também a refletir sobre outras questões. Como lutar para sobreviver a uma peste? E aí, como a gente poderia lutar? O que pode significar uma peste mascarada? Em que situação são usadas máscaras? E ainda você pode refletir por que o autor deu o nome de morte rubra a essa peste. Bom, pessoal, são perguntas que a gente levanta antes de a gente iniciar o texto, para que você já vá entrando no clima, para que você também já vá se preparando para o que possivelmente o texto pode trazer. E depois a gente pode confirmar sobre o que você pensou com relação a essas perguntas. Talvez você também esteja pensando assim, nossa, talvez esse texto ele seja parecido com algo que a gente está vivendo, né? Nós estamos também lutando aí contra uma certa peste, né? Estamos lutando contra um vírus e você também já pode refletir o que fazer para a gente lutar contra esse vírus. Nós sempre estamos colocando aqui, né, as medidas e vocês também devem estar acompanhando pela televisão, por outras pessoas, o pai, a mãe, né? Enfim, é uma série de pessoas sempre nos informando como nós podemos lutar para vencer o coronavírus, e certamente venceremos, tá? Bom, infelizmente o coronavírus é realidade, mas a peste rubra não é. A história de hoje é uma ficção, né? Uma história imaginada, tá bom, pessoal? Então, vamos continuar aqui com a fantasia do Edgar Allan Poe.
Quanto à nossa realidade, vamos lutando e boas notícias de que a vacina está chegando, nós já estamos tendo. Então, nos mantermos com cuidados enquanto a vacina não chega, tá, pessoal? Mas vamos continuar esperançosos e otimistas, porque isso vai passar. Bom, gente, antes de a gente ler o texto, a gente falou aqui para vocês sobre o autor, né? O autor que é o Edgar Allan Poe. Eu te convido agora, antes de a gente ler o texto, a olhar aí na página 25 do seu livro, para a gente conhecer um pouco mais do autor, tá certo? Até porque, quando a gente conhece um pouco mais sobre o autor, a gente começa a compreender melhor o estilo desse autor, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aí sobre a vida do Edgar Allan Poe. Diz assim, ó, página 25, na lateralzinha, lado direito, parte superior, tá bom? Edgar Allan Poe é o maior expoente do gênero terror. Nascido em 1809, Poe fez parte do período romântico da literatura estadunidense. Publicou seu primeiro livro de poesia aos 18 anos. As temáticas de suspense e terror sempre estiveram presentes em seus textos. O Corvo é uma de suas obras de maior destaque, devido à sua composição poética, e foi traduzida para diversas línguas. Poe não só escrevia contos, como formulou uma teoria sobre esse gênero. Segundo ele, o conto precisa ter unidade de efeito, ou seja, deve ser curto, ter o enredo condensado o suficiente para que a narrativa seja lida de uma só vez, de modo que o leitor possa perceber esse efeito. Ele inspirou renomados autores de thrillers, como Arthur Conan Doyle e Agatha Christie. Poe teve uma vida atormentada. Ainda muito jovem, perdeu os pais e rendeu-se aos vícios do jogo e do alcoolismo. Faleceu em 1849, aos 40 anos de idade. Que pena, né? Um gênio, mas que viveu poucos anos de vida. Em decorrência justamente desses problemas oriundos desses excessos, né? Do alcoolismo, dos jogos, enfim. Bom, gente, conhecendo sobre esse autor, a gente percebe aí que ele sempre esteve voltado aí para escrever contos com esse tom de terror, né? E é interessante também que ele cria teorias sobre os contos, né? E inspirou também grandes autores que vieram ali na geração dele e pós-geração também, tá? Bom, conhecido aí o nosso autor, vamos ler o seu texto agora, né? Como vocês já sabem, o título é A Máscara da Morte Rubra. Então, vamos acompanhar o texto. E começa assim. Há longo tempo, a morte rubra devastava o país. Jamais outra praga tinha sido tão fatal ou tão horrenda. O sangue era sua encarnação e o sinal de sua presença, a vermelhidão e o horror do sangue. A vítima sentia dores agudas, uma tontura súbita, depois sangramento profuso por todos os poros, e logo se seguia a decomposição. Manchas escarlates sobre o corpo e especialmente no rosto dos infelizes confirmavam o selo da peste sobre ele. E esse carimbo de imediato o afastava de toda ajuda e até mesmo da simpatia de seus compatriotas. O aspecto mais terrível era que, desde o ataque inicial, o progresso e o término da enfermidade sobrevinham em apenas meia hora. Ou seja, ao contrair a doença, meia hora depois, fim de linha. Mas o príncipe Próspero
era feliz, destemido e sagaz. Ao perceber que seus domínios já haviam perdido a metade da população, chamou à sua presença 1 milhar de seus amigos saudáveis e joviais, escolhido entre os cavaleiros e as damas de sua corte, e com estes retirou-se para a segurança e reclusão total de uma de suas abadias fortificadas. Esta estrutura era extensa e magnífica, e sua arquitetura fora a criação do próprio príncipe, cujo gosto era extravagante, mas majestoso. Era cercada por uma muralha alta e forte. Os portões eram de ferro maciço. Os cortesãos, após terem se reunido no interior da vasta construção, trouxeram fornalhas portáteis e pesados malhos e soldaram as trancas e os rebites. Era sua resolução não permitir nenhuma forma de entrada ou de saída para aqueles que, em um impulso súbito de frenesi ou desespero, quisessem deixar o recinto. A abadia tinha sido aprovisionada com extrema abundância. Com todas essas precauções, o príncipe e os cortesãos acreditavam ser possível desafiar o contágio. O mundo exterior que cuidasse de si mesmo. Já no final do 5º ou 6º mês de sua reclusão, quando a pestilência rugia mais furiosamente por todos os cantos do país, o príncipe Próspero decidiu entreter seus 1000 amigos em um baile de máscara de magnificência ainda maior que a usual. A mascarada foi um cenário de grande prazer e voluptuosidade, mas primeiro descreverei os salões em que foi realizada. No total, havia 7 salões de suntuosidade imperial. O 7º compartimento era totalmente amortalhado por pálios de veludo negro que não somente pendiam das paredes, como recobriam-lhe todo o teto e tombavam em dobras pesadas sobre um tapete do mesmo material e da mesma cor. Nos vitrais desta sala predominavam o escarlate, ou antes, um tom profundo de vermelho sangue. Era também neste aposento que se erguia contra a parede ocidental um relógio de pêndulo gigantesco e atalhado em ébano. Esse pêndulo balançava para a direita e para a esquerda, com um clangor pesado, monótono e surdo. E todas as vezes em que o ponteiro dos minutos fazia o circuito do mostrador e a hora estava a ponto de soar, os pulmões de bronze do relógio produziam um som claro, alto e profundo, extremamente musical, porém com uma ênfase e timbre tão peculiares que, cada vez que uma hora transcorria, os músicos da orquestra sentiam-se constrangidos a fazer uma pausa momentânea e escutar o ruído. E, deste modo, aqueles que valsavam eram forçados a suspender temporariamente suas evoluções, e uma breve perturbação perpassava toda a assembleia e irrompia-lhes as manifestações de alegria. E enquanto o carrilhão do relógio prosseguia em seu toque, observava-se que até mesmo os mais exuberantes empalideciam, enquanto os mais velhos e mais contidos passavam as mãos pela testa e cobriam os olhos, como se estivessem em um momento de meditação ou em um devaneio confuso.
Mas no momento em que os ecos cessavam por completo, um riso leve novamente se difundia entre os dançarinos. Os músicos olhavam uns para os outros e sorriam ironicamente de sua tolice ou nervosismo e prometiam uns aos outros que o próximo soar do relógio não despertaria neles emoção semelhante. Só que após um lapso de 60 minutos, que abraçam 3.600 segundos do tempo, que voa tão velozmente, novamente o carrilhão se manifestava e havia o mesmo desconcerto e os mesmos tremores e as mesmas meditações contidas. E a folia continuava em Torvelínio, até que finalmente começaram a soar as 12 badaladas da meia-noite no relógio de ébano. E então a música cessou, como cessara das outras vezes, e as evoluções dos passistas se interromperam, e uma inquietude suspendeu todo o movimento do mesmo modo que antes. Desta vez, entretanto, havia 12 pancadas a serem dadas pelos sinos do relógio. Deste modo, transcorreu um período mais longo de tempo em que pensamentos tétricos se arrastavam para o foco da atenção daqueles entre os fantasiados que paravam para meditar. E assim foi também que aconteceu, talvez antes que os derradeiros ecos do último toque tivessem completamente desaparecido no silêncio, que muitos indivíduos na multidão tiveram tempo para perceber a presença de uma criatura mascarada, que não havia atraído antes a atenção de ninguém. E o rumor desta nova presença se espalhou aos murmúrios, até que uma espécie de zumbido ergueu-se da turba, um sussurro expressivo de desaprovação e surpresa, transformando-se, enfim, em medo, horror e náusea. A criatura era alta e esquálida, amortalhada da cabeça aos pés pelos planejamentos que costumam ser levados à tumba. A máscara que lhe escondia a fisionomia tinha sido confeccionada de modo a lembrar, em seus menores detalhes, o rosto de um cadáver endurecido, a tal ponto que até o mais sério escrutínio acharia difícil apontar a diferença entre aquela figura e um verdadeiro habitante do túmulo. Tudo isso poderia ser suportado e até mesmo aprovado pelos doidos foliões que se acotovelavam ao redor. Mas o mascarado tinha levado o mau gosto ao ponto de imitar detalhadamente os sintomas externos da morte rubra. Sua vestimenta estava manchada de sangue e sua testa larga, juntamente com todos os traços de seu rosto, estava coberta pelas assustadoras manchas que caracterizavam o horror escarlate. Quando os olhos do príncipe Próspero caíram sobre esse espectro, o qual, com movimentos lentos e solenes, passava de grupo a grupo entre os dançarinos, como se quisessem salientar ainda mais o seu papel, imediatamente foi tomado de convulsões com fortes tremores provocados pelo medo ou pelo nojo, mas no instante seguinte sua testa ficou encarnada de cólera. Quem ousa? Indagou roucamente dos cortesãos que o rodeavam. Quem ousa insultar-nos com esta farsa sacrílega? Agarrem-no agora e tirem-lhe a máscara, para que saibamos
A quem vamos enforcar nas muralhas amanhã pela manhã? Quando o príncipe Próspero pronunciou estas palavras, achava-se na Câmara Azul, que era a mais oriental. Mas sua voz ressoou clara e estentoriamente através dos 7 salões, porque o príncipe era um homem ousado e robusto, e a música tinha parado no mesmo instante a um aceno de sua mão. O príncipe, como dissemos, se encontrava no salão azul, com um grupo de cortesãos pálidos ao seu lado. Assim que ele falou, houve um leve movimento próximo, mas então, com passo deliberado e majestoso, ele se aproximou mais ainda do orador. Assim que ele falou, houve um leve movimento de investida deste grupo em direção ao estranho, que se encontrava bastante próximo. Mas então, com passo deliberado e majestoso, ele se aproximou mais ainda do orador. E devido a um espanto e terror sem nome despertado no coração de todos pela assombrosa fantasia adotada pelo farsante, nenhum dentre eles ousou estender a mão para capturá-lo. Desse modo, sem que ninguém o impedisse, ele chegou a 1 metro do príncipe, passou por ele sem lhe dar maior atenção e prosseguiu seu caminho ininterruptamente, com o mesmo passo medido e ponderado que adotara desde o princípio. Foi nesse momento, entretanto, que o príncipe Próspero, enlouquecido de raiva e pelo opróbrio de sua própria e momentânea covardia, correu velozmente pelas 6 câmaras, ainda que ninguém o seguisse, pois um terror mortal se havia apoderado de todos. Ergueu bem alto uma adaga desembainhada e aproximou-se impetuosamente até chegar a menos de 1 metro da figura que se afastava, momento em que esta, tendo atingido a extremidade do salão de veludo negro, voltou-se subitamente e confrontou seu perseguidor. Ouviu-se um grito agudo e a adaga caiu reluzindo sobre o tapete negro, seguida no momento seguinte pelo corpo do príncipe Próspero, fulminado pela morte. Então, e só então, reunindo a coragem selvagem do desespero, uma massa alucinada lançou-se para o compartimento negro, agarraram o autor, cuja figura alta permanecia ereta e imóvel à sombra do relógio de ébano e arfaram em um terror inexprimível ao perceberem que a mortalha funérea e a máscara mortuária de que se haviam apoderado com rudeza tão violenta não envolvia nenhuma forma tangível, ou seja, dentro daquela máscara e daquela fantasia não havia nenhuma pessoa, nenhum ser humano que pudesse ser pego ou preso. Galerinha, a história é sinistra, né? Foi então reconhecida a presença da morte rubra. Ela tinha chegado como um ladrão à noite. E, um por um, caíram os dançarinos nos salões, cobertos de sangue, em que se haviam alegrado, e cada um deles morreu na mesma postura desesperada em que haviam tombado. E, quando o último da alegre companhia soltou o derradeiro suspiro, a vida do relógio de ébano também se extinguiu, e as chamas das trípodes foram se apagando uma a uma, a escuridão, a decomposição e a morte rubra
assumiram o domínio incontestável sobre toda a abadia, sobre todo aquele ambiente. Fim. E então, pessoal, gostaram do texto? Sentiu um pouquinho aí de medo, de suspense, de terror? Com certeza, né, pessoal? Então, a gente pede para que todos vocês possam novamente fazer a leitura sobre esse texto, para que vocês entendam aí um pouco mais sobre ele, né, para que a gente possa fazer a nossa interpretação textual, que vai ser o nosso dever de casa. Mas antes, eu te convido aí a refletir sobre aquelas partes da narrativa, do conto que nós falamos aí, né, que é aquela parte inicial, logo depois o conflito, o problema, e aí o clímax, a surpresa, que a gente sabe que o conto traz esse elemento, e por fim, o desfecho, ou seja, como a história terminou. Então, a gente pede para que vocês possam refletir sobre os elementos que compõem uma trama, no caso aqui, uma trama de terror, né? É interessante a gente falar rapidinho aqui a diferença entre os contos de suspense e os contos de terror, né? São duas modalidades do conto diferentes uma da outra. A gente já leu um texto em que a gente trabalhava com o suspense, né? Dava também uma certa aflição, de repente aquele friozinho aí na barriga, mas não tinha o elemento sobrenatural que o conto de terror traz. E eu pergunto para você, quem é o elemento sobrenatural que é apresentado aqui nesse texto que a gente acabou de ler, né? Veja como esse texto, ele é diferente daquele texto, e se eu fosse Sherlock Holmes? Havia também um mistério naquele texto, mas era um mistério que era racionalmente desvendado, explicado, não é? Nesse texto aqui, há também aí o suspense, porém, falar sobre a morte ou explicar a morte é sempre muito difícil, não é? Por isso, esse texto aqui está contendo aí elementos sobrenaturais, né? Coisas que a gente não consegue explicar do ponto de vista racional. Como a morte conseguiu entrar ali naquele lugar tão protegido, tão bem arquitetado para que nada entrasse nem saísse de lá, né? Bom, esse texto nos traz também, pessoal, a ideia, né, de que a morte é um fenômeno democrático, né? Bem interessante pensar sobre isso, porque é um fenômeno que acontece ou acontecerá com todas as pessoas, né? Contudo, esse texto também nos faz refletir que a morte é um fenômeno democrático também, né? Um fenômeno natural democrático, né? A morte, ela chega para os ricos, para os pobres, para os negros, para os brancos, para os altos, para os baixos, né? É um fenômeno natural que atinge a todos, né? Num dado momento da vida. Mas eu quero dizer aqui que o importante nesse momento é celebrarmos a vida, né? A vida que é um dom que Deus nos concede a cada dia. Por isso, queridos, vamos terminar com alegria, alegria e alegria, porque estamos aqui vivos para poder contar essa história, ouvir essa história e contar muitas outras ainda, se Deus quiser. Então, por hoje é só. Até a próxima, galerinha, porque eu já fui.